Este relato é real e envolve muitos fatos ocorridos e várias pessoas que testemunharam o caso. O primeiro relato se chama A Casa Maldita e a Praga Peluda. Tudo começou há muitos anos atrás, em um bairro mediano de São Paulo, da Zona Norte. Por volta do ano de 1986, o sobrinho conhecido do meu pai alugou uma casa nesse bairro mediano para morar junto com a sua esposa, que aqui vou chamar de Jusileide. A casa alugada era de apenas 2 cômodos, mas daria para o gasto no momento em que estavam vivendo. Mas em menos de um mês, esse sobrinho do meu pai saiu corrido da casa junto com a sua mulher. E eles não passaram nenhum mês na nova moradia. Tanto que ele veio pedir ajuda na casa do meu pai. Era de madrugada e a casa dele ficava a 2 ruas depois da casa do meu pai. Pois bem, era mais ou menos 2 horas da madrugada, quando ele chegou na casa do meu pai desesperado. Ele pedia pelo amor de Deus para que o meu pai abrisse a porta. O meu pai, vendo que era ele, logo perguntou o que aconteceu e pediu para ele parar com aquela gritaria, pois a minha mãe e eu estávamos dormindo. Ele, muito desesperado, falou que acabara de sair da casa onde estava, a que havia alugado. O meu pai, assustado, perguntou o que aconteceu. Ele disse que foi usar o banheiro, e naquela época o banheiro ficava fora da casa, lá no quintal. Ele disse que quando abriu a porta para sair do banheiro, ele viu uma coisa grande e peluda que parecia um cachorro grande sentado em frente à porta. Aquilo era enorme e tinha dentes pontiagudos. A esposa desse sobrinho do meu pai estava com ele ali na frente da casa do meu pai. Ela o puxava pela camisa e balançava a cabeça. Dizia que não viu nada e pedia para ir embora, pois não gostava de ficar incomodando os outros essa hora da noite. Ele disse para o meu pai que tinha certeza do que viu e pediu desculpas por aparecer ali àquela hora da noite, mas ele não sabia a quem mais recorrer. Ele disse para o meu pai que não tinha para onde ir, pois nunca mais voltaria em sua casa. O meu pai, muito irritado, logo se despediu dele e não acreditou no que ele havia falado. Com certeza, ele pensou que o seu sobrinho estava bêbado. Voltou para o seu quarto para dormir e, por sorte, a minha mãe e eu não tínhamos acordado com esse barulho lá fora. Bem, a partir daqui, contarei o relato com as palavras do meu pai. Fábio havia saído daquela casa e eu contei para a minha esposa. E a mesma ficou muito interessada em ver a tal casa, porque o aluguel era muito mais barato do que o nosso. Então eu concordei e fomos visitar a casa em um final de semana. Apesar da casa ser bem humilde, com apenas 2 cômodos e um banheiro do lado de fora, o resto era lindo. Haviam 2 quintais, sendo o segundo com uma área verde e até um grande pé de manga. Não pensei 2 vezes em ficar com a casa, e a minha esposa também tinha adorado. Aluguei a casa e assim nos mudamos. Mas depois de uma semana, depois de estar morando na casa, eu fiquei sabendo que anos atrás era um terreiro de feitiçaria.
E foi aí que o arrependimento bateu. Bem, como não sabíamos disso antes, agora já era tarde demais. O tempo passou e estávamos nos acostumando, porque era o único jeito. E depois de eu ter entrado nessa casa, a minha vida financeira foi para o buraco. E de emprego registrado, eu só fazia bicos para sustentar a mim, a minha mulher e filho. Na época, o meu filho tinha 9 anos. Mas o que me animou foi saber que a minha mulher estava grávida novamente, e era de uma garota. Porém, todas as noites, perto da minha esposa ganhar a criança, ela acordava assustada com gritos. Ela dizia que sonhou com um homem muito estranho, que a sua aparência era apenas um borrão preto. Ele dizia que a menina seria dele. E esse sonho se repetiu até a criança nascer. E depois, a minha esposa nunca mais teve esses sonhos. Como ela estava de repouso por conta do parto, eu quem lavava as roupas e fazia as tarefas de casa. E toda vez que passava no corredor do quintal para estender as roupas, por trás do muro, eu via a silhueta da cabeça de uma pessoa passar. Mas aquilo não era possível, pois o quintal era apenas nosso. Eu abri a porta do segundo quintal, mas não havia ninguém lá. E assim eu voltava para a luta. Os anos foram se passando, a garota cresceu e eu ainda morava na mesma casa. Neste tempo, a minha filha estava com 11 anos de idade. E aí começa o seu relato. Um dia, ela estava brincando de bonecas no quintal quando viu alguém no portão chegar. Ela achava que seria o seu irmão, pois ele vinha depois do trabalho para almoçar. Mas ao se virar, ela viu um homem de terno com cabelos loiros e olhos azuis descendo as escadas bem rápido na sua direção. Ela gelou e tentou correr para dentro de casa, mas ele foi mais rápido e passou na sua frente. Atravessou o portão do segundo quintal e sumiu ao passar por ela. Os pelos do seu braço se arrepiaram por inteiro. E ela ficou paralisada pensando no que havia visto. Correu para dentro de casa e a sua mãe a perguntou se ela estava bem. Durante a noite, ela sentia alguém puxar o seu cobertor. E nos seus sonhos, ela viu um grande cachorro que rosnava para ela. E tudo piorou quando ela se tornou moça. Acontecimentos mais estranhos ainda foram presenciados por todos. Como televisão ligando sozinha de madrugada. E não importava o que fazíamos, pois não conseguíamos sair daquela casa. Todas as casas que tentávamos alugar dava errado e nada ia para frente. Mas o pesadelo da minha filha começou quando ela começou a sonhar com um homem loiro. Ele dizia que ela era o sacrifício perfeito, a jovem pura. No sonho dela havia uma grande fogueira e ao redor tinha muitos bichos como cachorros grandes que pareciam lobisomens. Ele então a pegava e tentava a possuir no sonho. E no dia seguinte, quando ela acordava, no seu braço haviam marcas de arranhões. Ela também relatou que nesses momentos ela sentia o seu corpo ficar mole e via vultos por toda a casa.
ouvia som de sussurros. Mas como salvação, nós adultos sempre chegávamos em casa antes de sei lá o que fosse terminar o que queria fazer com ela. Então, eu passei a levar ela para uma terapia. Pois muitas das vezes, quando eu chegava em casa, eu a encontrava nua no chão. E quando eu a perguntava o que estava acontecendo, ela não se lembrava de nada. E só me falava que via vultos por toda a casa. Outra vez, ela relata que estava mexendo no celular na porta de casa e viu que o pé de manga se mexia muito. E em seguida se ouviu ruídos como uivos. Mas logo em seguida, quando ela chamou alguém para escutar aquilo, os ruídos sumiram. Ela também dizia que às vezes sentia como se estivesse em outro lugar e algo queimava embaixo dela. E parecia o símbolo de uma estrela, de um pentagrama. E ao redor, vultos passavam e aquele homem de cabelos loiros aparecia. E então ela despertava para a realidade. E ao seu lado estava eu e a sua mãe a sacudindo, perguntando se ela estava bem e por que ela estava nua. Eu vi isso como a gota d'água e resolvemos que iríamos sair daquela casa, custe o que custasse. Pois de algum modo eu achava tudo aquilo muito estranho. E por mais que eu não acreditasse muito no sobrenatural, tudo aquilo estava ligado com aquela casa. Pois todos ali já haviam visto alguma coisa. E depois de muita oração, tanto em casa como na igreja, e depois de 18 anos, conseguimos nos mudar daquela casa. Mas quase tudo havia dado errado novamente, porque o dono da outra casa que iríamos alugar havia perdido o nosso número. Mas no final deu tudo certo. E com poucos dias para sair de lá, ficamos sabendo que aquela casa não só foi um centro de feitiçaria, foi um lugar onde executaram várias pessoas em um quartinho que ficava nos fundos do quintal. Verdade ou não, sabemos o que vivemos lá. E a minha filha, principalmente, que foi perseguida por essa criatura. Demônio, seja lá o que fosse, eu não sei explicar. Mas até hoje, 18 anos depois, mesmo nós em outro lugar, ela ainda sonha com aquele homem. Bem, este é o meu relato para a Elite Oculta. Boa noite.